que explica uma criança de 9, de 6 anos praticando esses atos? Como podemos explicar? Não é verdade? Fica esse questionamento aqui. Outras coisas que podemos trazer como questionamento para voltarmos ao nosso tema inicial. O que explica tantas diferenças sociais diante de um Deus que nós julgamos justo? Como pode uma pessoa que nasce com condições tão inferiores às minhas, com oportunidades tão inferiores, que normalmente teriam um tempo de vida mais ou menos igual, né? Estar com tamanhas diferenças, com tamanhas dificuldades, enquanto com tamanhas facilidades, e considerarmos que isso é justiça divina. Só podemos explicar isso, só podemos explicar esses 3 fatos aqui que trouxemos rapidamente, com o argumento da reencarnação, né? Com o argumento do renascimento do Espírito. Mas o que motiva esse renascimento? Por que nós reencarnamos? Né? É importante chegarmos a essa conclusão. Por que reencarnamos? Qual a motivação? Como explicar tudo isso? Nós vamos motivar ou justificar a reencarnação exatamente através daquilo que nós questionamos, a justiça divina. A justiça divina só pode ser explicada exatamente através da reencarnação. Quando nós descobrimos que as pessoas, os espíritos, vivem momentos diferentes no seu processo evolutivo, nós vamos perceber que aquele momento de dificuldade que um determinado ser está passando faz parte do seu aprendizado necessário para que ele evolua como espírito. E dessa forma nós poderemos justificar e entender a justiça divina. De forma diferente, quando você abstrai, né, da história da humanidade a reencarnação, você tira de Deus a sua justiça, assim como tiraria da humanidade a sua esperança, a sua possibilidade de acreditar no futuro melhor. É interessante trazermos também algumas evidências da reencarnação. E é sempre bom basearmos essas evidências no Evangelho. Por isso eu trouxe para vocês uma pequena lembrança de uma passagem evangélica. Em um determinado momento da pregação de Jesus, do seu caminho, ele, questionado sobre Elias, né, sobre João Batista, ele afirma, praticamente, categoricamente, que Elias, ou melhor, que João Batista seria a reencarnação de Elias. João Batista é a reencarnação de Elias. Né? Ele não fala textualmente reencarnação, porque esse termo, na realidade, é um termo que naquela época ainda não existia. É um termo que foi muito reforçado depois da doutrina espírita. Né? Mas ele deixa muito claro na passagem e afirma para os seus discípulos que aquele homem que havia batizado ele, João Batista, seria na realidade o mesmo Elias. Então essa é uma das evidências que nós trazemos do próprio Evangelho. Existem muitas outras, mas como o tempo que nos der aqui foi de 5 minutos, nós tentamos trazer a coisa bastante resumida. De toda forma, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar durante todo este tempo. E espero que vocês possam utilizar um pouco de informação que nós trouxemos aqui para refletir um pouco sobre as nossas vidas, sobre as atitudes que nós estamos tendo nas nossas vidas, porque a crença na reencarnação nos força a uma reflexão filosófica sobre o nosso tempo, né? Sobre os nossos valores, e é exatamente esse o objetivo das nossas palavras. Muito obrigado. Quase ninguém aqui me conhece, meu nome é Pedro. E hoje nós somos a Casa de Oração Mensageiros da Paz, integrando o grupo ali Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sucintamente sobre conhecimento, a necessidade do conhecimento. Por que o conhecimento? E nós começamos com aquela frase inesquecível do Divino Mestre Jesus, que ele nos convida a conhecer a verdade e que ela nos libertará, ou nos tornará libertos. Só Jesus, naquela oportunidade, falava das verdades espirituais, que a maioria das pessoas
insiste cada um ter a sua verdade. Nós sabemos que a maioria das agremiações religiosas, cada uma delas tem seu artigo de fé. E cada uma delas tem sua ótica sobre a verdade. Mas Jesus, ele nos assevera que a verdade é uma só. E diante desta mensagem de Jesus, nós chegamos à conclusão de que nos esquecemos de um dos maiores atributos do ser. Qual seria? Qual é esse maior atributo do ser humano? Vontade. Vontade seria? Qual outro? Pode alguém dar um exemplo? Inteligência. O pensamento. De todos nós. E é muito negligente aquele que não utiliza o pensamento. Por conseguinte, ficamos com as mentes, de uma certa forma, paralisadas. Estacionados no tempo, como hoje nós vemos a maioria. Jesus esteve conosco há 2000 anos, encarnado, e continua em espírito, dirigindo esse nosso planeta, gerenciando, vamos dizer assim, esse nosso planeta. E a maioria da humanidade ainda insiste em ficar nesse estacionamento mental, na preguiça mental, no comodismo mental, sem usar desse atributo essencial nosso, que é o pensamento, na sua maior amplitude. E então, lá vem Gênesis olhar para o relógio. Eu vou concluir. Só através do conhecimento integral é que conseguimos entender o que realmente Jesus quis nos dizer. Portanto, com a terceira revelação, que é o Espiritismo, chegaremos ao pensar lógico do nosso ser, ou seja, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Com estas descobertas, iremos chegar à verdade que com certeza nos levará a tão almejada libertação. Então, a doutrina dos Espíritos nos proporciona esse leque de conhecimento e a base para a gente justamente exercitar o pensamento na maior amplitude. A terceira revelação, que é o Espiritismo, nos fornece. É nós saber o que somos realmente. Então nós vamos descobrir que somos espíritos imortais, eternos. De onde a gente veio? Por conseguinte, vamos descobrir que não estamos aqui por acaso. E para onde iremos? São questões primordiais e fundamentais para que a gente exercite o pensamento e para que a gente descubra a verdade irrefutável, que é a verdade espiritual. É a verdade plena e integral. Portanto, que cada um de nós busquemos exercitar o nosso pensamento, buscar o conhecimento, conforme o Evangelho nos alerta, que para a gente crer, não é preciso só ver, é preciso, sobretudo, compreender. E para a gente compreender, a gente tem que pensar, tem que raciocinar, tem que buscar cada vez mais o aprofundamento das lições e dos ensinos que o próprio Jesus nos deixou. Era só nesse momento que temos a dizer. Muita paz para todos e muito obrigado. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou da casa a irmã Joana de Ângeles. Estarei aqui falando sobre o amor no aspecto social.
De imediato, eu irei relatar para vocês um ocorrido muito interessante. Em um determinado dia, numa sala de aula, uma professora estava a dar aula de matemática, sendo que ela observou todo o movimento da sala de aula e uma das alunas estava com o olhar disperso, ela não estava prestando atenção na aula. Sendo assim, ela concluiu o seu trabalho, fez o exercício e em seguida ela direcionou-se ao aluno, colocou a mão no ombro e perguntou como ela estava. Neste momento, a criança, a adolescente, ela começou a chorar. Pediu licença à turma, juntamente com a menina, e pediu que eles continuassem a resolver as atividades e direcionou-se para lá fora. E nisso eles tiveram um pequeno diálogo. E o que aconteceu? Neste pequeno momento, ela descobriu que a menina estava por fazer algo, ou seja, com a própria vida, porque ela não estava satisfeita. E o interessante é que, através desse diálogo, conversando com uma da pessoa da família e a própria adolescente, ela realmente conseguiu fazer com que isso não viesse a acontecer. E hoje ela considera-se uma das meninas mais adolescentes, no caso, o professor a considera, relatando, conversando comigo. De acordo com este fato, esse pequeno relato, a gente vê a importância do amor. Quando a gente se refere à questão do aspecto social, a gente vê justamente o amor pela profissão, o amor pelo próximo, o amor em todo esse aspecto. Se a gente está em um ambiente de trabalho, a gente consegue perceber uma simples atitude de um ser. Quando a gente direciona isso para o nosso ambiente familiar, o que é que pode acontecer? Nós precisamos cada vez mais direcionar este olhar, um olhar observador, para a atitude de um esposo, a atitude de um filho, a atitude até mesmo de uma vizinhança. Em seguida, a gente também pode direcionar esse amor no aspecto do trabalho, no ambiente do trabalho, na verdade. E quando a gente direciona este amor que tanto a gente pede, que tanto a gente clama, neste ambiente onde vêm as dificuldades maiores. E aí onde entra também a compaixão que está interligada com esse famoso amor que tanto a gente busca, para que se direcione justamente o melhor caminho possível. E quando a gente se refere a esse amar, que amar é esse? Que amar é esse que a gente direciona a um aluno? Que amar é esse que a gente direciona a um pai, a um irmão, a um colega de trabalho? Aí quando a gente vai além disso, a gente vê no aspecto religioso a importância do amor numa casa espírita, a importância de compreender o outro, a importância de perseverar no trabalho que nós temos a seguir. Tudo isso está relacionado com o amor que nós temos à causa. E, na verdade, a causa e não a casa. Quando a gente se refere a esse aspecto social, ele abrange tudo. Iniciou-se no processo educacional, prosseguiu no ambiente familiar. Logo após, a gente vê no ambiente do próprio trabalho. E fundamenta onde? Onde é que a gente para, entre aspas. A gente dá uma continuidade. Eu me refiro a parar no sentido de dar seguimento a todos esses processos, a todos esses ambientes. E sim o amor dentro da casa espírita, porque ele se fundamenta em todo o aspecto social. Este amor que direciona o nosso caminho, esse amor que direciona as nossas caminhadas, fazendo com que a compaixão, a perseverança, quando eu digo assim, a perseverança, porque a gente inicia na casa espírita, a gente acha melhor sair um pouquinho para depois a gente retornar. A gente encontra o amor num olhar, a gente encontra o amor numa pequena atitude. O que me chama muito a atenção também, quando se refere a essa questão do amor, é o amor pelo outro, o amor ao próximo. Jesus nos deixa muito claro com relação a isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim? Como eu poderei compreender o outro se eu não estou compreendendo as minhas atitudes? Porque o amor, ele não se resume simplesmente nesta palavra, amar. Ele se resume em um contexto, nesse aspecto social. Amar o próximo numa escola, amar o próximo numa rua, amar o próximo no trabalho e principalmente amar o próximo numa casa assim. Então termina-se essa frase com amar o próximo como a si mesmo. Um bom dia a todos. A gente volta.
fazemos parte da Casa de Oração Cipó, cuja dirigente é a doutora Carminha. Todos nós, desde o nosso nascimento, quer dizer, quando passamos a ter algum entendimento, sempre esperamos assim, fazemos projetos, não temos a esperança, esse anseio de que ele se realize. Ou seja, todos temos sonhos.